Não, né? Que o feriado estava facultativo, depois cancelaram o feriado em Londrina, mas o do comércio ainda está em aberto, se vai folgar ou não. Porque se folgar, a gente vai fazer na segunda para terça-feira de carnaval, né? Em vez de fazer aqui já para o domingo de manhã. Caso contrário, a gente vai fazer do sábado para o domingo. Então, aguardem mais informações. E essa semana tem algo muito especial, que é a volta das equipes. Então, essa semana a gente já está voltando com as nossas reuniões nas casas, toda semana, e eu quero convidar você a participar este ano de uma maneira um pouco mais efetiva. Ano passado foi um ano muito difícil, um ano de reclusão, um ano de distanciamento, mas eu quero encorajar você a participar de uma maneira mais próxima dessas reuniões familiares. Fala, Vini, eu não estou em nenhum grupo, não estou em nenhuma equipe, quero participar. Converse comigo que a gente encaminha para uma equipe, vai ser bênção para a tua vida, tá bom? E é isso aí, quero convidar você a abrir em Mateus, capítulo 8, nós vamos continuar nosso estudo de Mateus, e nós vamos ler o versículo 14 e 15, 2 versículos bem curtinhos. Vamos lá, Mateus 8, capítulo 1, versículos 14 e 15. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, enferma e com febre. Então Jesus tocou a mão dela e a febre a deixou. Em seguida levantou-se e passou a servi-los. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo teu grande amor, pela tua graça, porque o Senhor tem cuidado de nós. E a minha oração é que o Senhor fale ao nosso coração de uma maneira muito especial nesta manhã. Ensina-nos a vivermos o teu poder e a tua presença no dia a dia. Ensina-nos a valorizarmos o Senhor. Ensina-nos que o centro da nossa vida e também da nossa casa é o Senhor. Nos faça mais parecidos com Cristo, em nome de Jesus. Amém. Ô Jô, talvez te tirar um pouquinho do médio agudo aí, ou do agudo que tá sobrando. Quem vai almoçar na casa de outra pessoa hoje? Na casa da mãe, na casa da tia, na casa da avó? Tem uns perdidos aí. Vou pegar a Lud. Lud, vai? Quem que vai cozinhar? Fala bem alto. Sua mãe. Qual que é o prato especial que ela faz, assim, que é aquele que todo mundo ama? Ela cozinha bem? Maionese? Vai ser só maionese daí, faz na maionese. Tô brincando. Imagina você, acaba o culto aqui, né? E a Lud chega e fala, Josu, cara, vamos lá para casa da minha mãe, a gente vai almoçar todo mundo junto e vai ser muito gostoso. E minha mãe vai fazer a maionese dela, cara, ela tá te esperando lá, vai fazer aquela maionese e é fenomenal, você vai amar. E acaba o culto de maneira muito natural, todo mundo vai lá para a casa da Lud, da casa da mãe da Lud, chega lá, a mãe da Lud, ela está enferma, ela está deitada, hipoteticamente, está deitada com a febre, indisposta, nada de maionese na mesa, né? E aí alguém fala, não, pera aí que eu vou ali no quarto orar com ela. Aí vai lá, ora com ela no quarto, e daqui a pouco ela já vem para a sala, para a cozinha, começa a fazer a sua maionese com batata, com azeitona. A azeitona é polêmico já, né? Já começa a fazer, que o pessoal vai tocando um violão ali, tomando uma coca gelada, dando boas risadas, louvando a Deus e esperando a famosa maionese da mãe da Lud ficar pronta num clima de muita alegria. Todo mundo à espera da maionese. Parece algo muito corriqueiro, algo normal, algo comum, salvo por um detalhezinho aí no meio do caminho. Tinha alguém que estava enferma e agora esse alguém está fazendo maionese, né? Mas isso é retratado na Bíblia de uma maneira extremamente comum. Essa história é contada nos 3 evangelhos sinóticos, né, em Mateus, Marcos, Lucas, da mesma forma. Assim, 2, 3 versículos, rapidinho, falou, nós saímos da sinagoga, né, no outro evangelho diz que eles estavam saindo da sinagoga, a gente foi lá para a casa de Pedro, chegamos lá, a sogra dele estava doente,
e a gente orou, e ela ficou curada e passou a servi-los. De uma maneira muito corriqueira. A casa de Pedro, quando a gente lê as escrituras, tá estranho esse negócio também, né? A gente vai ler as escrituras, a gente vai estudar um pouquinho, você vai perceber que a casa de Pedro era o centro do ministério de Jesus e das reuniões ali naquela cidade de Cafarnaum. Lá se tornou um refúgio para o ministério de Jesus na Galileia. Eu vou trocar o microfone, que esse aqui ele não é direcional, né? Gente, vou ter que trocar. Guarda. Ei, 1, 2, beleza. Esses microfones, eles são feitos para pegar só falando de frente. Você falou de lado, ele já não pega, entendeu? Aí esse aqui é um pouquinho mais aberto. Vocês estão me ouvindo bem, né? Então tá bom. E ali era o centro do ministério de Jesus na Galileia. Basicamente, naquela região da casa onde Pedro morava, aconteceram muitos milagres, muitos ensinamentos, muitas reuniões. Ali morava Pedro, morava sua esposa, morava o seu irmão André, morava a sogra dele, e quem sabe mais uma criançada, ou seja, morava uma galera naquela casa ali, em Cafarnaum. E Jesus estava sempre por ali. E nesse dia eles estavam saindo da sinagoga, imagina a gente saindo da igreja, estavam saindo da igreja em um sábado qualquer, e vão para a casa de Pedro. Talvez fosse rolar um almoço mesmo. Talvez eles estivessem com fome depois daquela reunião matutina, que normalmente começava às 9, né, da manhã, e eles foram ali, se reuniram para comer, para almoçar, para conversar, para descansar. Eu não sei, a verdade é que eles estavam se reunindo. Talvez fosse muito comum eles fazerem isso. E essa é a primeira beleza desse texto que eu gostaria de colocar para vocês. Jesus está presente com seu poder e graça no dia a dia. Diga assim: Jesus está presente no meu dia a dia. Isso tem uma aplicação bem prática para nós. Por que eu digo que é uma aplicação bem prática? Porque muitas vezes nós nos lembramos de Deus apenas em momentos difíceis, nós nos atentamos à sua presença em momentos de desespero ou em ambientes e momentos litúrgicos, como aqui na igreja, né? Quando você ora? Quando eu vou na igreja. Quando você adora? Quando você canta o louvor? Quando eu vou à igreja, né? Quando que você agradece? Eu vou na igreja domingo agradecer, né? Tem problema fazer isso na igreja? Não, mas tem pessoas que segmentam tanto a experiência com Deus que passam a acreditar, e olha o que eu estou dizendo, é algo cada vez mais comum no nosso tempo. Pessoas que passam a acreditar que o Senhor só se preocupa com coisas grandes. Deus, em seu santo trono, não se preocupa com uma doencinha qualquer. Não se preocupa com uma conta de R$100 que um pai de família não tem dinheiro para pagar. Deus não se preocupa com o PlayStation que o Miguel quer comprar, né? Não sei se o Miguel quer um PlayStation. Não sei nem o que o Miguel quer, porque o Miguel evaporou agora. Não. Tá com Samuel? Valeu, Miguel, né? Deus não está preocupado com esses nossos desejos, essas coisas corriqueiras da vida, comum da vida. Deus, ele faz só coisas em uma esfera maior. E aí você vê um texto desse, um milagre extremamente corriqueiro, mostrando que o Senhor, ele age em ambientes nada litúrgicos, ou em liturgias do dia a dia, melhor dizendo. O Senhor age em momentos muito pequenos, em momentos muito comuns, em momentos ordinários, em algo do nosso dia a dia. Deus manifesta o seu extraordinário. Essa que é a beleza. Para Deus não existe esfera em que Ele não atue. O Senhor, Ele é Deus do universo, Ele é Senhor da criação, Ele é Senhor do tempo, Ele é Senhor da vida e da morte. Nas mãos dEle, o extraordinário é sempre ordinário. Nas mãos de Deus, tudo é fácil, tudo é comum. O sobrenatural é sempre natural para Deus. A natureza de Deus é extremamente sobrenatural para nós. Essa que é a beleza. E por isso que a gente precisa entender que Deus não está preso a uma liturgia eclesiástica. Ele está em todo tempo, em todo lugar. Ao acordar, ao comer, ao se relacionar, o cristão vive a dimensão do poder e da graça de Deus o tempo todo. Por isso, de maneira muito prática, nós precisamos viver a presença de Deus
em nossos hábitos. Diga assim: eu quero atrair o Senhor para os meus hábitos. É isso mesmo. O que eu estou querendo dizer com isso? Aproximar os nossos hábitos de algo que nos conecte ao Senhor. Vai acordar? Como é que você acorda? Eu acordo... Quem que acorda mal-humorado aqui? Deixa eu ver. Levanta a mão e fala: eu odeio acordar. Por mim, eu dormi o resto da vida. Minoria, né? Quem ama acordar? Quem acorda animado? Levanta a mão. E tem pessoas que não acordam, pelo jeito. Né? Tem pessoas que estão dormindo agora, né? Eu sou dos que acorda normalmente mais animado. Mas cada vez que eu envelheço, eu animo menos ao acordar. Mas como é que eu acordo? Essa é uma prática que eu adotei ano passado e tem sido bênção para a minha vida. Eu acordo com o meu amigo despertador. Eu acho que é comum para vocês acordarem com o celular à mão, né? Então você acorda o celular, por quê? Porque o próprio celular está tocando do seu lado, eu acordo com o despertador do celular. Não é nada saudável isso, né? Você pega o celular logo pela manhã, qual que é a primeira coisa que você faz? Abre o WhatsApp, abre o Gmail, né? Abre a agenda. Não, eu abro isso aqui, vou até mostrar para vocês. Eu abro um bloquinho de notas desse aqui, né? Porque ele apita e já aparece aqui na tela para mim, que é um bloco de pedidos de oração, metas de oração, uma lista de oração comum. Eu acordo, pego isso, dormindo. Né? Senhor, abençoa meu dia, obrigado. Senhor, cuida da igreja, que esse ano seja um ano frutífero. Tem minha listinha lá. Né? O primeiro pedido é que esse ano tenha mais de 100 membros na igreja. Né? Eu oro isso diariamente. Diariamente, eu acordo orando. Você fala: Vini, beleza, o problema é seu. Né? Faz você, eu faço que... Realmente, isso aqui não é regra, isso aqui não é uma doutrina e fala: faça isso porque Deus está mandando. Não é isso. A questão é, quando nós aprendemos a acordar orando, Deus ensina algo ao nosso coração. Deus ensina logo pela manhã que nós dependemos dEle, que o nosso dia depende dEle. Quando a gente acorda agradecendo: Senhor, obrigado por mais um dia, o que você está ensinando ao seu coração? Esse dia pertence ao Senhor. E se Ele não cuidar de mim, esse dia não vai valer a pena. Afinal de contas, eu estou respirando e estou acordando porque o próprio Deus me deu isso como dádiva. Nem o acordar eu mereço. É dádiva do Senhor. Mas você pensou tudo isso dessa filosofada de manhã? Não, é hábito. Você vai fazendo esses hábitos e aquilo vai formando o seu coração. Vai comer, chegou na hora de comer ali, o que você faz? Senhor, obrigado por esse alimento. Onde você estiver. Você é um pouco mais vergonhoso, né? Aí você tem que sair para jantar com o bispo, né, bispo? Esses dias eu saí para jantar com o bispo, a gente fez uma santa ceia, né? Chamamos um garçom, ficamos lá. Teve tudo da santa ceia, né? Teve o pão, o vinho, a oração, a pregação, a conversa. Eu sei que ficou uns 40 minutos lá fazendo a ceia no Dá Licença, né? Super legal, achei uma experiência muito legal, né? Sem vergonha mesmo, porque todo mundo viu a gente fazendo aquilo, né, conversando e tudo mais, pedindo pro garçom, né, a gente vai fazer a Santa Ceia aqui, você consegue, né? Se você tem vergonha, Senhor, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Ora, por quê? Porque ao você fazer esse hábito todo dia, o que você está ensinando ao seu coração? Esse alimento, ele não está na minha mesa porque eu trabalho bastante, porque eu sou muito bom, porque eu mereço. Esse alimento aqui é dádiva do Senhor, é presente do Senhor. Isso forma o nosso coração. Forma o coração dos nossos filhos, que aprendem desde cedinho a saber que o alimento está na mesa porque o Senhor abençoou. Vocês estão conseguindo entender isso? O dia a dia, trazer o Senhor para o dia a dia. E quer saber de uma coisa? O dia a dia fica muito mais gostoso. Muito mais gostoso. A gente forma o caráter, forma o coração e, além de tudo, ganha de presente um dia muito mais gostoso, quando o Senhor está ali presente. Vai comer, agradeça. Acordou, agradeça. Está doente? Ore. Ore. A gente vai falar mais sobre isso. Mas está doente, ore. Por quê? Porque assim a gente ensina a nós mesmos que Deus cura. Você praticar orar uns pelos outros é estranho. Na minha casa é estranho, porque eu sou adepto de remédio. Né? Eu não estou falando para você não ser. Né? Remédio é bênção de Deus. Né? Deus deu sabedoria para o homem, o remédio em muitos aspectos é bênção. Em outros é droga mesmo. Né? Mas de maneira geral, a gente foi deixando de orar. Está doente? Vai para o remédio. Ora. Nem que tome o remédio uma hora também. E ora, agradece pelo remédio também.
Mas ora. Está sonhando com algo novo? Apresente a Deus. E assim, o seu coração vai sendo ensinado que os seus planos estão submissos a Deus, estão submissos a uma vontade perfeita, bondosa e soberana. Senhor, eu estou querendo isso. É da tua vontade? Senhor, eu estou querendo isso. Você tem como me presentear? Senhor, eu quero ir para Jerusalém. Eu quero um PS5. Eu quero um computador menor, que esse aqui eu não consigo ver o Dani. Né? Tudo bem, Dani? E aí, peça a Deus. Fale com Deus. Isso vai ensinando o nosso coração. O que eu estou querendo dizer é que Deus está presente na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho. Vai assistir televisão? Né? Prepara uma almofada, coloca do lado ali. Fala, Senhor, vem assistir comigo aqui. Estou brincando, é figurativo isso. Mas para você se lembrar, né, que o Senhor está presente. E aí você aproveita para não assistir aquela série lá que tem mais cenas que não vai ser muito edificante, porque o Senhor está presente. Isso ajuda a formar o nosso coração. Traga o Senhor para a sua intimidade. Traga o Senhor para as coisas habituais. Isso vai além de ter um tempo com Deus específico. Olha o que eu estou dizendo. Vai além de ter a sua devocional. Eu não estou falando sobre devocional. Obrigado. Ei, meu Deus. Devocional é fundamental. Devocional é importante. Você tem que fazer isso. Crente que não faz devocional é crente que nunca vai amadurecer na vida. Mas o que eu estou dizendo vai além da devocional. É uma experiência de trazer Deus em todas as coisas. Todas as coisas. Amém? Amém. Glória a Deus. Segundo ponto que eu gostaria de conversar com vocês. Jesus cura. Esse texto nos mostra que Jesus cura. Você crê? Então grite assim, Jesus cura. Amém. Esse é um aspecto que eu gostaria de enfatizar, e eu vou ensinar algo que talvez lhe soe estranho, mas a gente precisa entender isso. Jesus cura. As narrativas de milagre na Bíblia são muitas, e muito comum. É muito comum Jesus orar as pessoas serem curadas. Você vê isso o tempo inteiro. E de maneira geral, nós vemos duas verdades nessas narrativas. Primeira delas, Deus é poderoso e age. Deus não está preguiçoso, deitado numa rede, né? Cada um com as suas doenças. Não, Deus age. Deus age, vai lá e cura. Você vê ele fazendo isso o tempo inteiro. E Deus ama o pequenino, Deus ama o ser humano e intervém na história. Deus não está lá falando, não, estou cuidando do cosmos, das guerras mundiais, eu planejei um mundo e estou deixando eles se virarem sozinhos. Né? Não, Deus intervém na história o tempo inteiro. Deus intervém, Deus não está olhando e sem fazer nada, falando, não, esse não é o tempo que eu vou agir. Deus nunca parou de agir, Deus nunca parou de criar, Deus está fazendo coisa. Tá? E Deus age de uma maneira muito curiosa, porque Deus realmente levanta nações para cumprirem o propósito dele e levanta um machado que caiu ali, o cara estava cortando uma árvore e precisa do machado, então ele faz flutuar. Deus faz tudo, velho. Né? Deus, ele intervém no cotidiano, no micro e no macro. Então a gente precisa entender isso. Mas muitos não entendem como Deus age. E por isso muitas pessoas ficam frustradas com Deus. Eu vou te dar um exemplo. Não, vou fazer um teste. Quem já orou por cura e não foi curado? Levanta a mão. Eu já orei por cura e não fui curado. Estou com dor de cabeça, fui lá, rejeitei, orei, declarei cura e não aconteceu nada. Já aconteceu isso, acho que a maioria dos cristãos. E contudo, Senhor, né, me dá um computador novo. Não deu. Né? E aí o que acontece com muitas pessoas? Deus não me ouve. Ou Deus é fraco. Ou Deus não existe. Ou Deus não se preocupa comigo. Esse tipo de coisa, esses pensamentos de frustração. E por isso a gente precisa, quando trata de cura, entender como é que Deus age. Por que Deus age? E entender que Deus muitas vezes também não vai fazer aquilo que nós estamos falando. Por quê? Porque não teve fé? Porque às vezes não é do propósito de Deus fazer aquilo naquela hora. Isso leva a gente a um caminho de maturidade. Então uma coisa que você precisa entender, filhos de Deus ficam doentes. Começar com essa bem claro. Existe uma teologia que diz que crente não fica doente. Tá? Aí você pega um versículo isolado e fala lá, ó, o Senhor levou sobre nós a enfermidade, então se levou, crente não fica doente, pronto, eu creio nisso. Nem se eu estiver doente, eu continuo crendo. Né?
Esse texto nos mostra alguém que morava praticamente com Jesus, doente. A sogra de Pedro estava doente. Eliseu curou muitas pessoas ao longo do seu ministério. Sabe como é que ele morreu? Doente. Ficou doente e morreu. Timóteo tinha uns problemas no estômago. Tem problema no estômago, Timóteo? Eu tenho problema no estômago. Né? Aí você fala, Deus não cura você? Né? Eu acho que ele até já curou, mas eu tomei muita coca de novo e muita panceta e voltou as gastrites. Né? Ser humano. Timóteo estava doente, sabe o que Paulo fez? Eu acredito que Paulo orou por ele. A Bíblia não fala. Mas Timóteo estava sofrendo com gastrite lá. E Paulo falou, ó, toma um pouco de vinho. Meu Deus, Paulo recomendando vinho. Pois é, meu irmão. Toma um pouco de vinho para o seu estômago aí, que vai te fazer bem, vai dar uma aliviada para o seu estômago. Paulo deu uma de farmacêutico lá, assinou, né? Acho que ele nem podia fazer isso, mas foi lá, fez uma receita e falou, ó, Timóteo, toma isso que vai te fazer bem. Trófimo, né, que era companheiro de Paulo também em caminhada, companheiro de viagem de Paulo. Sabe o que acontece com Trófimo? Ele ficou doente no meio da caminhada. Sabe o que Paulo fez? Ô Trófimo, não tem jeito, vou ter que seguir viagem, você está doente aí, fica aí para se recuperar e depois a gente se vê, porque eu vou ter que ir. E vazou e deixou o Trófimo lá. Né? Por quê? Será que Paulo não orou para que Trófimo ficasse curado? Por que, meu Deus, tanto milagre, tanta cura, milagres sensacionais, aí um companheiro de viagem fica doente, eu tenho que deixar ele no caminho para seguir viagem. Sabe por que acontece isso? Porque crente também fica doente. Crente também fica doente. Lutero, grandes homens de Deus, Lutero, sabe como é que ele morreu? Doente. Indo fazer a obra do Senhor, o pessoal levando ele de maca para fazer a obra do Senhor, morreu na estrada, longe da família. Calvino viveu a vida inteira doente, morreu jovem. Spurgeon, a vida inteira doente. Homens que viveram com enfermidades a vida inteira. Homens de Deus. Homens de Deus. Olhe para a nossa igreja. Nós temos pessoas que lidam com enfermidades aqui na igreja. Homens e mulheres de Deus. E ficam doentes. Sabe por quê? É porque não tem fé? É porque é gente, ser humano. O ser humano fica doente. Isaac envelheceu e ficou cego. Ou praticamente cego. Aliás, Abraão, Isaac e Jacó e quase todos os personagens bíblicos, sabe o que aconteceram com eles? Morreram. Vocês acreditam nisso? Morreu. Sabe por que morreu? Porque ser humano morre. Ser humano morre, ser humano envelhece, ser humano fica fraco, ser humano infarta, ser humano tem gripe, ser humano fica careca, ser humano morre, porque é ser humano. E a partir do momento que você se converte, você não vira Deus, você não vira anjo. O ser humano fica doente, a gente precisa entender isso. Às vezes você foi ensinado numa teologia que fala, não fica doente, não fica doente, você vive frustrado com Deus. Por quê? Porque Deus não me ama, não é possível, porque eu estou sempre doente, Deus não me ama. Deus não é poderoso para curar, porque eu oro, Ele não cura. Nós podemos pensar na vontade de Deus de maneira mais ampla, só que a gente não tem os detalhes. Por que Trófimo não conseguiu viagem? Às vezes não era o propósito de Deus, Trófimo ir mesmo. E Deus operou dessa forma, não curando. Não sei. Existem N maneiras. A questão é, a gente não vai compreender todas as coisas. O Spurgeon ele tem uma frase muito interessante, ele diz, a santidade não garante imunização contra a enfermidade. Não garante. A Bíblia, em momento nenhum, desenvolve uma mentalidade, eu chamo de mentalidade triunfalista, no qual crente não fica doente, crente não perde emprego, crente não tem problema familiar, crente não passa por sofrimento. Pelo contrário, a Bíblia nunca escondeu isso da gente. Esses pregadores que ficam pregando dessa forma, sabe o que eles estão fazendo? Pegando versículos isolados e criando uma teologia. E aí cria uma teologia, faz as pessoas acreditarem, as pessoas acreditam e se frustram. Porque é mentira. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver doença, você vai ver gente passando necessidade, não fome, mas passando dificuldade. Você vai ver gente com problemas familiares, grandes homens de Deus com problemas familiares. Davi, meu Deus do céu, o grande profeta, sacerdote, Samuel, um juiz da nação, problema familiar com os filhos. E você vai ver
Na Bíblia inteira, a Bíblia não esconde, só cego ou burro não vê. Eu usei um termo forte aqui para você entender que quem acredita nisso, tem gente que lê a Bíblia, mas lê a partir de uma lente que meu Deus, né? Aquela lente que vem assim, não consegue ver a verdade. Pessoas que se negam a tomar remédio acreditando serem super-homens, por exemplo. Né? Eu tenho uma nova natureza, então eu não fico doente. Estão interpretando a fé errado. Eu estava estudando sobre isso, e quando eu vou preparar uma pregação, você que não sabe, eu leio bastante. E aí eu entrei num tópico falando sobre isso, e o cara colocou pessoas que acreditavam nisso. Eu fiquei triste, de verdade, eu fiquei triste com isso. Tá? Por exemplo, o fundador da Vineyard. O fundador da Vineyard acreditava que crente não ficava doente, ele pregava isso. Né? Morreu com câncer na garganta. E assim ele foi colocando assim. Ó. Falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Né? Que maldição, crente tem câncer. Crente morre, gente. Crente morre. Por que a gente então tenta desenvolver uma mentalidade que não compreende isso, tenta pular etapas? Sabe o que tem acontecido? Eu posso dizer para vocês assim, eu poderia dizer, Jesus entrou na casa da sogra de Pedro, a sogra de Pedro ficou curada, e Jesus vai entrar na sua vida, e você nunca mais vai ficar doente. Poderia pregar assim para você, e você falar, amém, eu creio, mas eu estaria mentindo para você. Estaria mentindo para você. O pastor Luciano Subirá diz algo muito engraçado. Ele fala assim, eu nunca vi um crente se converter sendo careca e no outro dia acordar cabeludo porque foi curado da calvície. Né? Por que a gente crê que o cara que tem câncer, ele se converte e agora não tem mais? Não pode ter mais. Né? O crente continua careca. Eternamente, né, pastor? Não sara esse negócio. Né? Continua. Eu não estou dizendo que Deus não cura, a gente vai voltar nisso. Aliás, o tópico é esse, Deus cura. A questão é, por que eu estou falando isso? Porque tem muito cristão em crise de fé por causa disso. Há pessoas que dizem, o seu discurso não estimula a fé, Vini. O meu desejo é que você tenha uma fé verdadeira, uma fé que não vai te frustrar. Há uma grande evasão da igreja, olha o que eu estou dizendo, uma grande evasão da igreja moderna, devido ao crescimento do ceticismo. As pessoas estão perdendo a fé. Perdendo a fé. Você sabia disso? Cristãos e mais cristãos dizendo que não acreditam mais. Não creio, eu não creio. Mas como você não crê, meu Deus do céu? Não crê porque creu em coisa que não precisava crer. E se frustrou. Frustrou. Eu criei e não aconteceu, eu não acredito mais. Gente, o que tem de gente frustrada com Deus, e Deus não frustra ninguém, é a pessoa que tem uma fé errada. Por isso, se você está frustrado com Deus, você tem que olhar para você e não para Deus. Deus continua sendo bondoso, poderoso, gracioso e operando no dia a dia. Deus continua da mesma forma, Deus não muda e nunca mudou. Deus continua fazendo todas as coisas. Se você está frustrado com Deus, o problema está no teu coração. No teu coração. O meu desejo é que você tenha uma fé na palavra de Deus. Há muitas pessoas que não creem, não é porque nunca creram, é porque creram, mas se frustraram, creram e se frustraram. Para muitos evangélicos, creem que só adoecem e não são curados porque falta fé. Só que aí você vai no hospital e tem neopentecostal, tem reformado, tem tradicional, tem católico, tem mórmon, pessoas de fé, doente. Aí você pega uma pessoa que ora e as pessoas são curadas. Essa pessoa ora, entra lá no hospital, vai fazer a sua capelania e ele ora. E às vezes uma pessoa é curada, mas 20, 30, 40 que ele ora, não. Se você já teve experiência de fazer capelania, você sabe do que eu estou falando. Fala, eu creio que Deus cura. E por que Deus não cura todo mundo? Você fala, não, Deus vai te curar. E você ora, o cara morre no outro dia. Eu já orei por pessoas em leito de morte, fui lá orar com o pastor Wilson, morreu. Morreu. Por quê? Por quê? Porque essa que é a grande questão. Aí você fala, não, Deus cura. Será que Deus não amava o pastor Wilson? Deus amava aquele homem e ama profundamente, até levou ele para mais perto dele. A gente lida com a morte de uma maneira muito trágica, mas para o cristão a morte é bênção. E eu estava falando agora na aula para o pessoal aqui do curso, que até para o não cristão a morte é bênção. Porque então eu ia viver uma vida eternamente de pecado. Quando você coloca um fim nisso, você dá uma chance para a pessoa falar, não, eu preciso fazer alguma coisa. A morte é dádiva para um mundo caído.
Um mundo eternamente caído não tem coisa pior. Mas a gente lida como se Deus quisesse deixar todo mundo vivo o tempo inteiro. Como se a eternidade fosse aqui. E não é. Doença não faz distinção de fé. Olha o que eu estou dizendo. Todo ser humano padece e morre. Todo ser humano. Este é o ponto que muitos entram em crise de fé. Por que Deus não curou minha filha? Porque eu que amo tanto o Senhor, estou impossibilitado de fazer isso ou aquilo por causa dessa doença. Por quê? Volto a dizer, Deus não frustra ninguém. Se alguém está frustrado com Deus, esta pessoa precisa rever as próprias convicções. E que fique claro duas coisas depois de todo esse panorama. Doença não é falta de fé. Fé não nos faz eternos aqui na terra. E Deus é soberano. Diga, Deus é soberano. Esse é um termo que a gente precisa entender. Deus é soberano. Sabe qual que é o problema das frustrações modernas dos cristãos? Porque colocaram um Deus desse tamanho, fizeram um Deus desse tamanho que está a serviço do ser humano para fazer todas as vontades do ser humano. O ser humano moderno criou ideias, mentalidades, teologias que não consegue aceitar um Deus que discorda da gente, que não trabalha o tempo inteiro para fazer todas as coisas da maneira que nós queremos. Esse é o grande problema. O ser humano não consegue aceitar que Deus cura quem quer, quando quer e se quiser. Olha o que eu estou dizendo quando eu digo da soberania de Deus. Deus cura quem quer, quando Ele quer e se quiser. Você fala, Vini, não pode ser. É assim. É assim. Deus é soberano. Só que a soberania dele não anula a bondade dele, não anula a graciosidade dele. Só que a gente precisa entender que Deus é soberano. E Deus não funciona em prol do ser humano. Deus não está ao redor do ser humano. Deus está atraindo o ser humano para ficar ao redor dele. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o criador de todas as coisas. A bondade dele é perfeita, boa, agradável e se cumprirá. A vontade de Deus não falha. Nunca falha. Deus não falha com você. Deus nunca falhou com ninguém. Não faz parte da natureza. Deus não pode falhar. Ele é totalmente santo. E a gente precisa confiar e descansar nisso. Amém? Então, uma das convicções que nós precisamos ter é que Deus cura. Deus nunca deixou de curar. Eu falei tudo isso para dizer que Deus não cura? Não. Deus cura. Olha o que eu estou dizendo. Deus cura. E eu não estou dizendo tudo isso para desestimular você a orar. Eu estou dizendo para consolar aqueles que pediram uma cura e não aconteceram ou talvez nunca acontecerá. Mas o que eu quero dizer com isso? Continue orando, porque Deus tem poder para curar. Deus cura. Eu quero desafiar você a orar por cura. Lembra que eu estava falando do dia a dia? Fala, Vini, você devia ter falado de outra maneira, eu fiquei desestimulado a orar agora. Não. Se você quer ver o poder de Deus agir, você precisa orar. Precisa orar. Orar com fé, orar convicto de que Deus pode curar. Você crê que Deus pode curar? Você ora por cura? Sim? Quem já viu Deus curar aqui? Fala, eu orei e a pessoa ficou curada. Levanta a mão. Amém. É isso. Deus cura. Lembra que eu falei que quem já orou e não aconteceu nada? As mesmas pessoas que levantou a mão agora. E por isso a gente continua orando. Por quê? Porque Deus cura. E eu estou dizendo isso dentro desse contexto desse texto, por quê? Porque Deus cura os da nossa casa. Eu tive uma experiência recente, experiência não, uma história, né? Que a pastora Márcia contou, o pastor Beto, eu achei muito interessante. Que a pastora Márcia estava com dor na perna, acho que era isso, né, pastora? Alguma dor, né? E aí ela falou, chamou o pastor Beto, falou, e o pastor Beto falou, não, né? Você já sabe o que fazer, né? Vai lá e faz, né? E ela foi, subiu, orou, e foi curada. Né? Por quê? Porque orou. E se não tivesse orado? Não tinha experimentado essa manifestação do poder de Deus em algo tão corriqueiro, tão presente no cotidiano. Não? Coisa simples. Ore, ore, ore por cura. Tem alguém doente? Ore. Tem alguém acamado? Né? Uma coisa que a gente não pratica, a gente precisa praticar. Chame os pastores, Tiago diz isso, chame os pastores, chame os presbíteros, por isso que pastor é melhor, mais fácil falar, né? Chame os pastores para ungir com óleo, e a oração da fé vai curar o enfermo. É interessante que ele não diz, pastor, fique chamando os enfermos, né? Ele fala, chame os pastores, chame,
Ou seja, manifeste a sua fé, que Deus pode curar. Está doente, fala, pastor, cola em casa aí, vem ungir com óleo aí, porque eu creio que Deus vai curar. Né? E ora, e ora. A gente precisa trazer essa prática para nós. Deus é poderoso para agir em nossa casa com cura. Amém? Só que para isso acontecer, a gente precisa ser intencional. Casa não é lugar só para a gente chegar, assistir TV, deitar, comer e dormir. Não é. Casa é lugar para viver o Evangelho. Casa é lugar para experimentar o poder de Deus. Hoje a gente vive um tempo cada vez mais distante um do outro. Muito distante, dentro da nossa própria casa. Então, gente, aproveite para reunir a casa nesses momentos. Para reunir a casa em torno do Senhor. Por isso que eu digo, vai comer? Reúne a casa, come junto e ora. Vai acordar? Acordar é difícil, mas o casal consegue lá orar junto, né? Se a mulher não acordar muito estressada. Se acordar estressado, você ora sozinho, depois ora com a mulher. Tem algum problema na família? Reúne. Tem alguém doente? Filhos, vem aqui, vamos orar pela sua mãe. Gente, isso é poder de Deus na nossa casa. A gente precisa crer nisso. Vamos fazer isso. Isso vai fazer diferença na vida de vocês. E digo mais, não é apenas orar pelos outros, é orar com os outros. Não é você dobrar o joelho lá, ou você está lá no banho, Senhor, abençoe minha casa, abençoe meu trabalho aqui, com o sustento da família, da saúde para as crianças. Não é isso. É orar com, chegar junto e orar junto. Né? Senhor, abençoa a vida do Samuel, em nome de Jesus. Eu acordo, eu faço uma oração muito rápida na hora que eu abraço o Samuel todo dia. Bem rápida mesmo, preciso melhorar isso, né? Aí eu falo, Senhor, né? Que a gente possa, nesse dia, fazer escolhas que alegrem o coração do Senhor. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu faço isso rapidinho com ele, né? Aquela correria, você acorda, pá, né? Mas ore com, não é orar por. Orar por, estou lá no banho, né? Com o shampoo na cabeça, Senhor, abençoa a vida do Samuel, ele está meio doentinho. Você ora pela pessoa, não, ora com a pessoa. Deu para entender? Então tragam isso para casa de vocês. O último aspecto, ficou gigante esse ponto, né? O último aspecto que eu gostaria de tratar com vocês nesse texto é o aspecto missional. Como assim, Vini? Quantas pessoas hoje estão doentes de corpo e alma perto de nós, ao nosso lado? Pessoas acessíveis. E com quantas dessas pessoas, a exemplo de Jesus, nós vamos lá, entramos no quarto, olhamos no olho e dizemos, posso orar por você? A gente não tem feito isso, essa que é a verdade. E, gente, não estou dizendo que oração à distância não tem poder. Tem poder, e se não tivesse, a gente não tinha aquele grupo do WhatsApp. Tem poder a oração à distância. Só que é notável que no ministério de Jesus, a maioria das curas foi presente. Vocês perceberam isso ou não? Pouquíssimas curas foi à distância. Não estou dizendo que há um poder especial a hora que você está presente, mas eu temo que a tecnologia tem afetado alguns aspectos, colaborado com outros, é verdade, mas afetado alguns aspectos relacionais da nossa missão como filhos de Deus. Como assim, Vini? Uma relação que não tem manifestação presencial empobrece os afetos. Quanto mais palpável é a relação, mais se exige de nós. Mais se exige de nós. Quanto mais próximo, quanto mais tempo passar junto, quanto mais ali a barba afia a barba, mais se exige de nós. É muito mais fácil, eu li um livro recentemente que a pessoa fez essa crítica, né? É muito mais fácil você querer se envolver com a fome no Haiti do que resolver o problema do seu vizinho que está com R$200 de conta atrasada, né? A gente tem problema de se relacionar de maneira perto. E o Evangelho é justamente isso, o amor ao próximo. E o próximo é o que está próximo mesmo. Existe, né, coisas maiores que nós podemos orar, se envolver, sim, mas é no dia a dia em que as coisas acontecem. É no dia a dia que a gente aprende a amar. É aquele amigo que o amor esfriou, que está mais distante, aquele pai que você precisa perdoar, aquele marido que você precisa perdoar, aquele filho que não está com um bom relacionamento. É ali que manifesta o amor verdadeiro. É ali que seu amor é testado. Eu estou chorando pelos mortos na Itália lá, estou contrito com isso. Amém. Né? Fique triste. Né? Mas tem muita gente do teu lado aí precisando de você. Então a gente se envolve muito, desde que seja conveniente para nós. Olha o que eu estou dizendo. É muito mais fácil você mandar um emoji, né, de mãozinha assim, a gente manda, né?
e dizer estou orando por você é muito mais fácil do que você sair do teu sofá, ir lá no hospital, esperar a hora de entrar lá, entrar e olhar no olho da pessoa e falar, eu vim orar por você. É muito mais fácil. Eu estou orando por você. E às vezes até ora. Qual que tem mais poder? Não estou avaliando isso. Agora, com certeza, um tem mais poder de transformar o nosso coração, o nosso caráter e dar um testemunho muito melhor para outra pessoa. Sabe qual que é o problema? A gratificação da pessoa que só orou à distância e que foi lá é meio parecida para quem faz. E por isso é cômodo, parece até vantajoso. Anderson, eu estou orando pela Ana lá, né? Um exemplo, né? Quando a Ana se recupera, ele fala obrigado pelas orações. Que massa. Glória a Deus, eu orei e a Ana está bem. Você fica feliz, né? A gratificação é parecida, se você tivesse ido lá ou não. Agora eu tenho certeza que para a vida da Ana faz total diferença. Alguém que foi lá no período de dor, no período de doença, foi lá e ficou perto e orou junto. É diferente, é diferente. E é interessante que as relações virtuais, elas parecem ser lucrativas porque são mais fáceis, mas isso é fruto de um amor que não envolve sacrifício. Olha o que eu estou dizendo. Nós estamos vivendo um tempo de egoísmo profundo e de distanciamento, de falta de comunhão. E nós nos acostumamos a amar sem sacrifício. Então a gente ama se não tiver que pagar algum preço meio alto. Nós nos acostumamos com a conveniência. Amamos se couber na agenda. Amamos se for agradável. Amamos se der tempo. Amamos se for lucrativo. Precisamos abraçar o exemplo de Cristo. O Deus que se fez homem, que abriu mão de toda a glória, se humilhou e adentrou um mundo caído e marcado pelo pecado. O amor de Jesus não é nada conveniente. Não foi nada conveniente para ele fazer todas essas abnegações. É um amor sacrificial. E uma sociedade como a nossa, construída por amores superficiais, por relações utilitárias, numa sociedade como a nossa, amar verdadeiramente é revolucionário. A igreja tem um potencial que ela não imagina de amor. Em um ambiente que nós vivemos que potencializa a solidão, amar é um remédio poderoso, poderoso. E não é amar de palavras, igual o João fala, não é amar só de palavras, é amar de verdadeiro, é amar de abraço. Não é falar, eu sinto muito a sua perda, é estar lá no velório, com o ombro cheio de lágrima. Faz muita diferença. Eu fiquei muito bravo, não sei se vocês lembram disso, eu acho que lembra. Quando teve um velório, eu nem lembro de quem que era, olha, eu que não lembro de quem que era, mas que não foi ninguém da igreja, foi uma, duas pessoas, e eu queria que alguém tocasse violão, e ninguém pôde ir, e eu fiquei muito bravo, mas fiquei muito bravo. Né? Falei, como é que a igreja, né, 70 pessoas, ninguém pode estar lá, ninguém. E eu dei uma bronca de púlpito, e eu louvo a Deus, porque todos os outros velórios, não pelos velórios, né, todos os outros velórios a igreja estava em peso, em peso. Eu acho que vocês deram ouvido aquela bronca lá, aquela minha indignação. Estava em peso, o pessoal foi, orou, né, deu um jeito de negociar no trabalho, né, a gente negocia no trabalho para tanta coisa, falou, morreu uma pessoa muito importante para mim, e foi, né. Isso é amor, isso não é conveniente você sair do trabalho para ir em velório, meu irmão, velório não é gostoso não, né, é bom, mas não é gostoso, mas você vai, por quê? Isso é amor sacrificial, isso é amor sacrificial, chorar junto, é maravilhoso. Mandar a mãozinha e falar, eu estou com você, e não estar lá, não é a mesma coisa, não é, tá? Chorar à distância não substitui aquele abraço, não substitui. A tecnologia encurta muitas distâncias, mas não aproxima mais do que um abraço, não aproxima. Este tempo em que estamos vivendo afetou o toque, a gente não pode tocar nas pessoas, que é uma das maneiras mais íntimas e poderosas de nos relacionarmos. E é legal você ver na Bíblia que Jesus gostava bastante de tocar nas pessoas, né? É lindo isso. O problema é que nós nos acostumamos com o distanciamento. Eu quero dizer para você, não se acostume, não se acomode, não se acomode. Desacostume com isso, tá? Rompa, esteja presente, mas olhe para Cristo e ame, 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 ame.
Eu estou afirmando para você que abrir mão da sua noite de descanso, do seu final de semana, para visitar o enfermo, para visitar uma pessoa que está enlutada, é extremamente poderoso. Abrir os seus ouvidos, liberar o seu ombro para alguém chorar, alguém que perdeu um filho, um casamento, perdeu o emprego, é maravilhosamente terapêutico. Nós estamos remodelando o discipulado na igreja. Isso aqui é um recado que eu nem ia dar, mas vou dar aqui já. Nós estamos remodelando o discipulado na igreja, vai mudar. Por quê? Porque nós entendemos que precisamos ser mais intencionais para se aproximar das pessoas. Das que estão chegando, mas da que está sofrendo, da que está com problema no casamento, da que perdeu um filho, da viúva. A gente precisa ser mais intencional, precisa melhorar isso. Temos falhado com isso. Só que isso só vai acontecer se a igreja entender isso, se a igreja abraçar isso. Se você ficar na sua conveniência de mandar uma mãozinha lá na segunda-feira à noite no turno de oração e nem orar, não vai funcionar. Não vai funcionar. A Bíblia nos convida a amar, porque Deus nos amou primeiro. Não é porque nos faz bem, porque recebemos algo em troca, nada disso, mas porque fomos amados poderosamente pelo Senhor. O cristão que não ama está longe de Cristo. Quem está perto de Cristo é constrangido ao amor. E esse é o meu desejo nessa manhã. Nós estamos encerrando. A falta de amor produz solidão. Para um homem só, Deus fez uma auxiliadora. Mas para uma humanidade fragmentada, Deus enviou o seu Filho, provando o seu amor, tendo Cristo morrido por nós, pecadores. Deus nos ama. Diz assim: Deus me ama. Deus me ama. Deus nos ama incondicionalmente, sacrificialmente, sem poupar nada. E é este amor que nos move a amar. Amar o próximo. Eu não estou pedindo para você amar o universo. Estou falando para você amar o próximo. Ame o próximo. Por quê? Porque um amor centrado em si mesmo não vence a solidão, não quebra barreiras, não liberta ninguém da cadeia do orgulho, do egoísmo, mas o amor verdadeiro salva. Você crê nisso? O amor verdadeiro salva. É interessante observar que a sogra de Pedro, logo após ser curada, o que ela fez? Começou a servir a Jesus. Aqueles que recebem bênçãos expressam sua gratidão servindo. E é isso que eu quero desafiar vocês. Servir a Jesus. Se Ele me amou, eu vou amar. Como é que a gente serve a Jesus? Amando, amando. O Spurgeon diz: nenhuma prova de cura de febre do pecado é mais certa do que a seriedade santa dos curados em fazer obras dignas de gratidão por aquele que os restaurou. A gratidão ela é expressa em serviço. Serviço. Hoje nós vamos participar da Santa Ceia. Parece um momento corriqueiro, mas ele é extraordinário. E eu ia usar outra palavra, não está saindo aqui, né? É um momento extraordinário, extraordinário. É dia de comunhão com o Senhor. Ele está presente. E é corriqueiro? Corriqueiramente extraordinário. Porque Deus opera por meio muito simples. A Santa Ceia é um convite para nós amarmos. É isso mesmo. Esse é o aspecto que eu quero ressaltar hoje. A Santa Ceia é um convite para nós amarmos. Por quê? Porque é uma obra de amor. Santa Ceia é o Senhor, santo, dizendo: sentem-se à minha mesa, porque eu vos amo. Senhor, eu não mereço. Não mesmo. Mas eu te amo. Sentei. Senhor, mas eu te traí. Sentei. Senhor, mas eu pequei essa semana. Vem comigo. A mesa é para você também. Senhor, eu não presto. Eu sei disso, mas eu te amo. E é isso que eu quero que você compreenda na minha mesa, que eu te amo tanto, que eu dei a minha vida por você, e por isso você participa do sangue. O sangue que foi derramado por causa das nossas transgressões. Mas, Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença. Não mesmo. Mas você é tão amado que você é recebido como filho. Você que crê no sacrifício de Cristo, você é um com Cristo. Você é um com Cristo. Você precisa crer nisso. Por isso que você participa do pão, porque o pão representa todo o corpo de Cristo. Mas representa também o sacrifício de Jesus, que teve o seu corpo moído por causa das nossas transgressões.
É por isso que ele diz: façam isso em memória de mim. Partam do pão em memória de mim. Partir o pão, eu quero que vocês entendam isso, e por isso que eu repito: partir do pão não é apenas partir um pão físico. Não. Partir o pão em memória de Cristo é fazer o que Cristo fez. É fazer o que Cristo fez. Cristo deu a sua vida por amor e nós precisamos dar a nossa vida por amor. Dar a vida por amor, amar verdadeiramente, poderosamente. Precisamos de amar. É um convite e a convicção de que Deus tem uma missão para nós. Por isso que quando nós vamos participar aqui, nós vamos fazer isso agora, eu quero convidar você a olhar para o seu coração. Feche seus olhos. Quero que você encontre em você a sua indignidade, para você entender o tamanho do amor de Deus. Que fique claro que ninguém merece o sacrifício de Jesus. Não é por merecimento, nunca foi e nunca será. A causa da nossa salvação é o amor de Jesus. Ele nos amou. Ele sabia de tudo isso, dos nossos pecados, das nossas falhas, da nossa pequenez, da nossa limitação, mas Ele nos amou. E nos amou e nos convida a amar. Quero convidar você a essa reflexão enquanto eu oro, que você tenha um confronto com a cruz, que você olhe para a cruz e veja que Deus te ama, que esse convite à mesa é muito mais do que um ritual, é um convite à comunhão. Senhor, obrigado pelo seu grande amor. Quem é o homem para se achar autônomo de ti, autossuficiente? Quem é o homem? Um ser mortal, marcado pelo pecado e pela corrupção. Quem é o homem para achar que é possível viver longe de ti? Mas quem é o homem para achar que pode viver perto de ti, Senhor? Somos tão pecadores, tão pecadores. Quão grande é o teu amor. Glórias a Jesus por ter nos salvado. O teu amor nos livra da escravidão do pecado. O teu amor apagou as nossas dívidas, porque o teu amor se manifestou na cruz do Calvário. Tendo Cristo morrido por nós, pecadores, tendo seu corpo moído por causa das nossas transgressões, foi a minha e foi a de cada um dos meus irmãos, Senhor, as nossas transgressões. Mas o Senhor nos amou e derramou o teu próprio sangue, o sangue de Deus. O Senhor sofreu em nosso lugar. Obrigado, Senhor. Que ao participarmos da Santa Ceia nesta manhã, possamos ser confrontados com esse nosso comodismo, com esse nosso egoísmo, e que o Senhor nos tire desse conforto, e que esse amor que a gente manifeste ao mundo, Senhor, seja o teu amor, não um amor por conveniência, mas um amor sacrificial, em nome de Jesus. Quebranta o nosso coração, muda as nossas práticas, Senhor. Quebra a nossa mentalidade egoísta, em nome de Jesus. Muda o nosso coração, Senhor. Nós queremos a Tua presença no nosso dia a dia. O Senhor nos convida a sentarmos na Sua mesa, Senhor. Que poderoso é isso. Um Deus santo convidando pecadores e santificando eles pelo Seu próprio sangue. Um Deus que transforma, que salva e que mantém a comunhão. Um Deus que santifica e que separa pessoas para si. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos incluiu nisso. Obrigado, Senhor. O Senhor nos atraiu a Ti. Nós estamos felizes que podemos participar disso. Nós estamos felizes porque podemos viver essa comunhão todo dia. É mais do que um ritual, Senhor, é poder do Senhor. Que o Senhor nos fortaleça nessa manhã. Que quebre as prisões da nossa mente que nos impedem de nos relacionarmos contigo no nosso dia a dia.
e que possamos viver de maneira especial o poder do Senhor em cada um dos nossos hábitos. Nós queremos ver a Tua cura operando no nosso lar, queremos ver a Tua salvação operando na nossa casa, queremos ver, Senhor, os milagres, as respostas de oração no nosso dia a dia. Nós queremos ter um coração formado à imagem de Cristo, um coração que ama, um coração que obedece, um coração que ama a santidade, que odeia o pecado, um coração que não se conforma com o mundo, mas um coração que se submete à Tua palavra. Forma em nós isso no nosso dia a dia, Senhor. Em nome de Jesus, nós consagramos estes elementos a Ti, o pão e o suco da videira, que espiritualmente são muito mais do que isso. É o corpo e o sangue de Cristo. Obrigado, Senhor. Nós consagramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vou pedir para a Karina e a Daiane rapidamente distribuírem. Foi isso ou não? A Luana, né? Vai lá. Hã? Tem que ter mais um? Ou são... Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Vamos participar de algo muito especial. A palavra de Deus diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Faça isso com um coração grato. Faça isso em memória do que o Senhor fez e do que o Senhor te chama para fazer. Participemos sabendo que somos uns com os outros e um com o Senhor. Podem participar do pão. Glória a Deus. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Possamos participar, sabendo que o Senhor nos resgatou. Participemos do suco. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Você crê nisso? Você crê que o Senhor virá nos buscar? Amém. Então vamos orar o Pai Nosso junto, todos juntos. Pai Nosso que estais no céu.
Dá um glória a Deus bem forte aí. Glória a Deus. Senhor, obrigado por este tempo. Tu és um Deus poderoso. Que gostoso é estar em tua casa, Senhor. Que gostoso é estar com os irmãos. Fortalece esta igreja, Senhor. Age, Senhor. Dá-nos unção, poder. A tua presença nós sentimos neste lugar, nesta manhã, Senhor. O Senhor está aqui, Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor tem falado aos nossos corações. Dá-nos uma semana abençoada, uma semana cheia da tua presença, seja no trabalho, seja em nossas casas, nas universidades, que o Senhor esteja no centro de todas as nossas atividades. Em nome de Jesus. Receba a bênção, amados. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos.